A gente ouve muito falar sobre poluição industrial, né? Mas e quando os resíduos tóxicos não vão embora? E se eles ficam para trás, enterrados bem debaixo dos nossos pés? Essa é a história de um legado invisível, um que afeta o solo, que no fim das contas, todos nós compartilhamos. Vale da Morte. Pois é, esse era o apelido nada simpático da cidade de Cubatão, em São Paulo. E por um bom motivo. Ela já foi considerada um dos lugares mais poluídos do planeta. Tudo por causa de uma atividade industrial pesadíssima e, na época, sem quase nenhuma regulamentação. As marcas disso ficaram, e são bem profundas. 20 mil toneladas. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, é mais ou menos o peso de 3 mil elefantes adultos. Isso em resíduos tóxicos de uma única empresa, a Ródia, que foram simplesmente enterrados em valas rasas ali pela cidade. Olha só, por quase 30 anos, a solução foi basicamente esconder o problema. Tambores e mais tambores com material tóxico eram enterrados debaixo de uma camadinha de terra. Isso criou uma verdadeira bomba relógio química. E o resultado, um legado de contaminação que hoje se espalha por quilômetros e ainda dá muita dor de cabeça. O que aconteceu lá no terreno da Ródia é o exemplo perfeito do que os especialistas chamam de área contaminada. Só que o problema não é só o que foi enterrado, sabe? O mais complicado é como essa contaminação toda se move por aí, de forma invisível. Então fica a pergunta, né? Como é que um resíduo que foi enterrado décadas atrás se transforma numa ameaça hoje em dia, se espalhando para muito, muito além do local original? É uma migração lenta, silenciosa. Pensa assim, a água da chuva passa pelo solo contaminado, dissolve esses produtos químicos e vai levando eles cada vez mais para fundo. Parte desses químicos acaba grudando nas partículas do solo, virando uma fonte de poluição que fica ali por anos. E conforme a água subterrânea se move, essa mancha de contaminação vai se espalhando e pode chegar em rios, aquíferos ou até em áreas residenciais. E tem mais um detalhe, o tipo de produto químico faz toda a diferença. Alguns, como a gasolina, por serem mais leves, flutuam na água e são, digamos, mais fáceis de gerenciar. Agora, outros, como certos solventes, são mais densos que a água. Eles afundam até achar uma camada de rocha. Para achar e limpar isso é o verdadeiro pesadelo dos consultores ambientais. Ok, então a gente tem contaminantes que afundam, que se espalham de um jeito invisível. É um cenário bem complicado. Diante de um problema desse tamanho, por onde as autoridades sequer começam a investigação? Felizmente, não é cada um por si. No Brasil, existe um procedimento bem estabelecido para isso, que funciona como um roteiro, um passo a passo. É o chamado Gerenciamento de Áreas Contaminadas, o GAC. Ele transforma o que poderia ser um caos em uma investigação organizada, quase um trabalho de detetive mesmo. E essa abordagem metódica é fascinante. Primeiro eu começo uma investigação histórica, sabe? Revirando o documento antigo para achar possíveis pontos quentes. Se acham algo suspeito, partem para a coleta de amostras para confirmar. Se der positivo, aí o trabalho fica mais complexo. Eles mapeiam em 3D toda a extensão da contaminação, só depois disso tudo é que se avalia o risco real e, finalmente, se cria um plano de ação para limpar. Beleza, o mapa do problema está feito, os riscos estão na mesa. E agora? Como é que se limpa essa sujeira toda na prática? Isso nos leva para a parte mais interessante, a ciência por trás da remediação. E não existe uma bala de prata, uma solução única. Na verdade, os engenheiros ambientais têm uma verdadeira caixa de ferramentas, com várias técnicas diferentes. A primeira grande decisão a ser tomada é: o tratamento vai ser feito ali mesmo no local ou vai ser preciso cavar tudo, tirar o material contaminado e levar para tratar em outro lugar? Cada abordagem tem suas vantagens e desvantagens. E o mais legal das técnicas feitas no local, as in situ, é que muitas delas usam a própria natureza para resolver o problema. É como se a gente recrutasse um exército de micróbios para literalmente comer os poluentes. Ou então usar plantas específicas que sugam as toxinas do solo pelas raízes. Basicamente é usar a biologia e a química para fazer o trabalho pesado. Já os métodos ex situ, fora do local, são mais na base da força bruta, digamos. Mas às vezes são a única opção. Principalmente quando a contaminação é muito grave e não dá para tratar ali mesmo. Agora a gente pode pensar que isso tudo é um problema só de grandes áreas industriais, coisa do passado, né? Mas, na verdade, essa questão está muito mais conectada com o nosso dia a dia do que a gente imagina. Pensa só, hoje em dia, para comprar ou até alugar um terreno que já foi industrial, é quase obrigatório fazer uma investigação ambiental antes. Sabe por quê? Porque herdar um terreno contaminado significa herdar um problema financeiro que pode ser gigantesco, uma dívida de milhões.
E olha que dado surpreendente. Apesar da gente ter focado em casos enormes como o da Rhodia, a fonte mais comum de contaminação hoje em dia está bem mais perto de casa. São os vazamentos em tanques subterrâneos de postos de combustíveis. E aqui a coisa fica ainda mais complexa. A responsabilidade pela limpeza não desaparece só porque o terreno foi vendido. Existe um princípio na lei que cria uma espécie de corrente, conectando quem poluiu lá no início, seus sucessores e até mesmo o dono atual do terreno. Todos podem ser chamados a pagar a conta. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental, que conecta o passado e o futuro. Quando um solo é contaminado por décadas, às vezes por gerações inteiras, de quem é, no final das contas, a responsabilidade de limpar tudo isso? Quem é que paga o verdadeiro preço da poluição?